Olá, sejam muito bem-vindas ao Pod Mãe, conversas reais para mães reais. E hoje a gente está aqui com Kézia Reis, que é uma profissional maravilhosa, personal trainer, e além disso ela trabalha voltado para postura. Gente, presta atenção na postura dessa mulher. Eu já tô começando a melhorar minha postura só de olhar dela. Mas antes da gente falar sobre a postura e tudo mais, a gente quer ouvir um pouco sobre ela, a gente quer que ela se apresente. Kézia, fala um pouco sobre você, fala um pouco sobre sua maternidade, como foi que você foi parar nesse mundo e conta tudo pra gente, que a gente tá ansiosa pra saber. Primeiro eu quero agradecer por estar aqui, por esse convite, estou muito feliz. E a minha trajetória, ela começou com a dança. Eu me formei em dança, no Bela Dança, que é uma escola de dança contemporânea. Gostaria de mandar um beijo para a Prolu e a Prosara, são duas pessoas que me acompanharam desde o início. Então é bom que a gente já vai poder jogar um ritmo ragatanga aqui, né? Vamos, com certeza. Tô animada. Mas antes disso, eu vim de uma família que as pessoas não tinham esse costume de autocuidado através do movimento, através da atividade física. Eu tenho a facilidade, as pessoas quando me encontram falam assim, nossa, você pode comer de tudo, né? Você não engorda. Eu disse, não. Não é bem assim não, né? Mas a minha genética favorece o ganho de peso e a obesidade. Então, eu como, mas eu tenho um controle e a noção da quantidade que eu devo comer e também adiciono a atividade física, que é um movimento que ajuda no gasto calórico justamente para não ter esse acúmulo de gordura corporal. E sobre maternidade, eu tenho 3 filhos, a Kathleen, que é a minha mais velha, de 13 anos, o Gabriel, de 10, e o Levi, que chegou na pandemia, né, gente? A gente ficou um pouquinho mais em casa e aí o Levi veio de surpresa. É o mais agitado dos 3. E eu tenho um parceiro, que é o Renato. Também gostaria de mandar um beijo, amor. Te amo, obrigada. Renato paulista também. Ele é paulista. O Renato é um parceirão. Eu digo sempre que se eu não tivesse o apoio dele, eu não estaria onde estou hoje. Não conseguiria alcançar outras mulheres hoje, né, outras mães, e incentivá-las a adicionar atividade física de uma forma leve. Porque sem rede de apoio, a gente não consegue fazer. Difícil, verdade. Muito difícil, é mais demorado, mais sofrido e mais difícil. E a minha sogra e a minha mãe, que também fazem essa rede de apoio. Agora estão na minha mãe para eu estar aqui. O Renato está me esperando aqui em Salvador ainda. Mas a vida de mãe é assim, né? A gente vai dando um jeitinho e vai organizando a nossa rotina. E aproveitando, falando sobre isso, como é cuidar do teu autocuidado, cuidar da família e ainda trabalhar? Me conta como é esse drible aí. É uma tarefa, né? Quando alguém chega para mim assim, Kézia, eu não consegui adicionar atividade física porque está muito difícil para mim. Eu estou terminando a faculdade, aí já começo a analisar, né? Calma. Que conselho que eu vou dar para ela? Porque eu tenho 3 filhos. Eu tenho Deixa eu ver aqui. Tenho 3 filhos, sou casada, trabalho na área da saúde e a gente sabe que a área da saúde a gente nunca para de estudar, né? A gente sempre precisa estar se atualizando. Então, hoje eu tomo bastante cuidado quando eu vou dar algum conselho para não dar aquele conselho que acaba desmotivando a pessoa, mas um conselho mostrando para ela que ela consegue mesmo adicionar a atividade física na vida dela, mesmo que seja por 4 minutos, que seja por 5 minutos, que às vezes na rede social a gente encontra de uma forma bem metódica. Você precisa fazer academia todos os dias 1 hora. Mas a gente sabe que a nossa rotina de mãe tem dia que a gente planeja tudo, né? Mas aí, de repente, começa a acontecer tudo de uma forma diferente. Aí, como é que eu vou adicionar atividade física no dia? Vou fazer um treino Tabata de 4 minutinhos, meu corpo não fica sem estímulo. Ou vou fazer um alongamento. Hoje eu fiz alongamento. Eu não tive tempo de ir na academia. Então, meu corpo estava pedindo essa questão também. A gente aprendeu a ouvir o corpo. Sim. A gente está cansado de ver de uma forma mais pesada por outros profissionais da minha área, né, de educação física. Então, percebo que a gente, mãe, a gente precisa colocar de uma forma mais leve no nosso dia a dia, né? Como em casa, Kézia, as mães que não têm tempo pra nada, não tem tempo, não tem condições de contratar uma personal, como Sim. em casa, em meio à rotina, elas conseguem parar esses 4 minutos? O que é que elas podem estar fazendo em casa? Por exemplo, pode ir no podcast ou no YouTube, no Spotify, Sim. Spotify ou no YouTube, coloca lá Tabata. Vai aparecer várias músicas.
Aí você pode escolher uma música que você gosta mais. Ele já vai estar num tempo certinho de 4 minutos. Ah, que legal. Então, por exemplo, pode fazer, não vou falar agachamento porque eu não sei como está o padrão de agachamento da pessoa, né? Mobilidade de tornozelo, de quadril, isso a gente observa no agachamento. Mas ela pode sentar e levantar da cadeira. É um movimento funcional que a gente precisa praticar todos os dias. Então, ela pode sentar e levantar da cadeira e o famoso polichinelo. Todo mundo sabe fazer um polichinelo, né? Então, aí na música vai falar gol. Quando fala gol, você faz agachamento. Na pausa de descanso, que é o stop, pode ficar ou paradinha ou pode fazer o polichinelo. Se paradinha você percebe assim, não, tá muito fácil. Vou me desafiar um pouco mais. Aí você faz o chamado descanso ativo. Aí você faz o polichinelo, que é o descanso ativo, em vez de você ficar paradinha. Legal. 4 minutinhos, você fez um treino no dia e você já vai sair super energética. E é quase sempre você vai sentir vontade de fazer mais, porque a gente faz um, aí começa a liberar endorfina, aí você faz outro, aí você faz pelo menos uns 3, aí já vai, passa que a gente nem percebe. Eu lembro de ter pego uma vassoura e aí coloquei lá e fiz agachamento, deu certo. Que legal. Aí eu fiz, olha, tá ficando aqui já tudo. Me animei. Depois disso eu fui pra academia, então deu certo. Aí, é bem legal você falar isso, porque a gente tem percebido que tem crescido nas redes sociais esse movimento, né, de educação física, de treino, de academia, mas isso acaba chegando de uma forma muito romantizada, verdade, ou então de uma forma muito instagramável, que a mulher, ela tem aquelas roupas perfeitas pra fazer, e eu já fiquei assim, caramba, nem tenho roupa pra treinar, não vou fazer nada. Quando na verdade você mesmo me falou uma vez, Pamela, a roupa só precisa ser confortável. Uma roupa confortável tá bom. E eu, caramba, eu tô confortável com essa calça larguinha aqui, com essa camiseta, eu tô confortável. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, Kézia, nas redes sociais hoje? Isso, porque a gente vê as pessoas colocam de uma forma como se fosse somente daquele jeito. Tem que estar com aquela roupa, com colete, com super treino. Isso, aquele super tênis de R$1.500, só que não precisa disso, né, gente? Um sapato confortável, uma roupa confortável. Várias vezes eu e Pamela já se encontrou lá na academia, né? Eu cheguei de calça folgada, eu amo aquela calça de moletom, minha preferida para treinar. E é a mais antiga que eu tenho de treino, sabia? Eu gosto dela para fazer alongamento, para academia, para correr, ela é super confortável. Então, o importante é você estar com uma roupa confortável, um sapato confortável. Uma dica para sapato só é você não comprar um tão alto, porque na hora do agachamento e alguns outros movimentos livres pode te atrapalhar um pouquinho. Então, um saltinho mais baixo, mais próximo do chão, vai ser melhor para você fazer agachamento, fazer passada, outros movimentos mais livres, que aí vai te dar mais estabilidade na hora de fazer o agachamento. A gente não vai ficar meio desequilibrado, sabe? Sim. Esse é um detalhe importante. E quando é que a gente sabe, assim, quando é que a gente sente que nosso corpo está em colapso? A gente fala, não, aqui já deu, aqui tá realmente, não tem por onde correr, eu tenho que procurar ajuda, eu tenho que fazer atividade física, senão vai desencadear um monte de problemas aqui de saúde. Quando é que o corpo avisa, vamos dizer assim? Sim, a gente pode identificar, eu acho que primeiro é a postura, porque quando a gente está mais cansada, a gente já começa a fazer assim, né? E sem perceber, a gente começa a descer os ombros, aí do ombro vai para a coluna. E eu vim perceber mais isso quando o Levi ele fez a cirurgia. Não sei se você lembra. Não, acho que a gente ainda não tinha se conhecido nessa época. O Levi ele fez cirurgia de emergência e ficou durante 30 dias. Precisou ficar na UTI, depois foi para a enfermaria. E essa foi a época que eu não me olhava no espelho, era no automático. 100% no automático, então era tomar banho, lavar o cabelo e sair, eu nem arrumava o cabelo, né? E eu lembro que no elevador, uma moça falou assim, nossa, que cabelo bonito, todo desgranhado. Aí eu parei assim... Fã ou hater? Aí eu falei, disse, obrigada. Mas aí eu fui pensando, disse, poxa, realmente eu estou com o cabelo desgranhado. Só que só não era uma boa ocasião para ela fazer aquele comentário, né? Porque a gente estava na aula da UTI, estava subindo para fazer a refeição, porque não pode fazer a refeição na UTI. Então, foi nesse período, eu parei um pouco, me observei, a postura realmente já estava caída, o cabelo mesmo estava descabelado, que realmente não tinha passado nada. E, às vezes, a gente precisa de comentário de outras pessoas
Às vezes pessoas podem ser próximas, às vezes pode ser essa pessoa que eu não conhecia e me encontrou lá no elevador. Que mesmo a gente passando por um momento difícil, eu sabia que Deus ele estava cuidando de todos os detalhes. Então a gente depositava muito a nossa confiança em Deus. Mas quando aqui nosso corpo ele diz assim que precisa fazer atividade física, quando já está no momento ele se emocionou porque ela lembrou. Eu nem imagino a dor de ter um filho na UTI. Eu nem imagino como deve ser essa sobrecarga física, mental. Sim. E a tua aparência estava revelando o que era isso, que você estava num momento difícil. Ter um filho na UTI não é nada fácil. Ter filho doente, só com a gripe, não é fácil. Imagina. Bebe uma água. Maternidade real é isso aí. Não é? A gente se emociona muito porque foi um momento realmente muito difícil. Sim. Para mim e para o meu esposo. Para o Renato, né, que a gente sempre tá junto em tudo mesmo. Então foi um momento difícil para nós dois. E mesmo nesse momento difícil, a gente colocava muito na mão de Deus. Porque a gente tem fé e a gente acredita em Deus. E a gente sabe que Ele está no controle de todas as coisas. Kézia, eu queria saber sobre postura materna. Isso existe mesmo? As mães, elas têm um vício de postura? Porque eu percebi que depois que os meninos chegaram, eu fiquei com uma postura ainda pior, que eu já tenho uma postura... Quer dizer, eu tinha, porque agora estou falando com a rainha da postura. Mas fala um pouco sobre isso. Eu acho que existe de forma inconsciente, sem a gente perceber. Porque como a gente fica muito com criança no colo, né, os ombros já ficam mais caídos, a escápula ela já fica mais relaxada aqui, né? Aqui, totalmente relaxada. A escápula relaxada, abdômen relaxado. Ou quando a gente vê outras mães colocando as crianças aqui. Já viram também? Verdade. Aqui do lado. Aí já fica mais torta, né? A barriga já fica mais estufada. Daí vem muito essa barriga estufada. Eu pego muito no pé das minhas alunas, principalmente presencial, que eu digo, não deixa o abdômen relaxado. Tem Renilda... Ativa, né? É, ativa. Renilda é uma aluna que é super engraçada, ela. Ela, amiga, eu fico te ouvindo quando eu estou nos lugares. Você fica na minha mente. Ativa o abdômen, ativa o abdômen. Olha a postura, olha a postura. Mas a postura dela já melhorou, assim, 99%. Porque a coluna dela era bem curvada, assim. O ombro era muito... Então eu tenho salvação? Você acha que eu tenho salvação? Não, sabe por quê? Eu tô ficando aqui com um calombo aqui, ó, de postura ruim. Eu tô ficando uma senhorinha, sério. A pessoa olha assim pra mim e fala, nossa, é só uma jovem de 60 anos. Mas, então eu tenho solução? Tem solução. Tem solução porque ela já estava assim. Ela só pensava que meu braço era assim, ó, mas na verdade é por causa da minha postura. Verdade. Até barriga, né? Isso. A barriga vai toda pra frente. Na verdade, não é nem que a gente é barriguda, né? Você tá falando de barriga, eu tô toda hora ativando o meu aqui, sentando em cima não, dos já tô isquios. aqui também. Isso, arrasou, isso mesmo. Sabe uma coisa que eu percebo? Que a postura, por exemplo, eu tenho uma postura muito ruim, né? E isso há muitos anos. Eu cresci muito rápido, até comentei isso com você mais cedo. E eu comecei a ficar com vergonha disso. Então eu meio que... Ai, tô com vergonha, tô em postura. Pode ser comigo também, sabia? Né? Gente, ai, tô com vergonha. E eu fiquei isso por muito tempo. E às vezes eu penso que se eu ficasse, sabe? E eu ficava, não, isso aqui é gente que tá se achando, não é? Enfim, você acha que a postura ela impacta na autoconfiança da mulher? Porque eu sentia que eu não tinha uma autoestima, uma autoconfiança muito grande. Sim. Impacta muito, porque como você comentou agora, né, você se sentia com vergonha. Então esse sentimento era mostrado através da sua postura. Então a postura também demonstra sentimento, né, que a gente está sentindo de vergonha, já fica mais aqui. Mas se você chega no ambiente já para você vender essa taça, nessa postura é diferente, você conversa. Agora se você chega no ambiente para vender essa taça, a credibilidade que vai passar é totalmente diferente, né? É chamado de linguagem não verbal. É quando a gente fala sem precisar abrir a boca. Então, a gente comunica antes mesmo da gente falar, comunica através do corpo. E isso é super importante, que também a gente envia a mensagem para o nosso cérebro, né?
você é rainha, você tem postura, não precisa ficar curvada. Então aí o seu cérebro vai entendendo nesse comando e com uma técnica certa também, né, gente? Que precisa fortalecer o corpo para não ficar com postura sentindo dor. Verdade. Que às vezes a Que era até o que você estava falando, né, Pri? Verdade. Isso, às vezes a pessoa fica com postura, aí depois no final do dia já tá assim, né? Tá quebrado. Aí a gente encontra a pessoa na rua sempre que ela tá com dor na coluna, com certeza. Principalmente na lombar. Então, daí essa é a importância de fortalecer o abdômen, fazer alongamento, mobilidade, justamente para preparar o corpo para ter um alinhamento natural, não é aquele alinhamento robótico, mas é um alinhamento natural da coluna. Nossa coluna não foi feita para ficar assim, né? E é legal você falar isso, porque me fez lembrar um episódio, não sei se já assistiram, Grey's Anatomy, em que ela vai lá pro centro, a médica, né, vai pro centro cirúrgico, e ela leu que se ela fizesse essa postura assim do herói por alguns minutos antes de entrar na cirurgia, ela teria muito mais resultado, porque ela ficaria muito mais confiante. Incrível. E aí ela fica assim um tempo, e daqui a pouco tá todo mundo fazendo isso aqui antes de entrar na cirurgia, sabe? Olha que E eu legal. achei muito legal, porque remete a isso, né, da postura, de como ela muda a essa gente, mensagem, né, que a gente passa através do corpo para a nossa mente, de se preparar. Muito Super legal. importante. E aproveitando isso, quais são os erros mais comuns que você encontra aqui quando a pessoa está em exposição? Numa venda, numa palestra? O que, é que a gente mais encontra? O que você mais encontra? Eu acho que o erro mais comum, primeiro, é os ombros caídos para frente, sem a pessoa perceber, né? Às vezes a coluna tá até aqui mais alinhada, mas o ombro tá aqui. Ou a mãozinha aqui na perna que eu coloquei, não se deu pra ver aqui, a mãozinha meio Deixa eu tirar a perna, minha. né? Já tô, ela tá falando, eu tô toda hora me arrumando, gente. A gente vai sair daqui consertado. Deixa eu ver outro erro mais comum. Projetar a barriga pra frente. Isso, estufar a barriga. Estufar, né? Vem muito da maternidade, né? Sim. Porque durante a gestação tudo expande, né? Porque a prioridade do nosso É o corpo neném. é o bebê. Então, daí, depois que o bebê nasce, a gente às vezes esquece que vai precisar voltar tudo para o lugar. E a gente tem algo chamado transverso, que é a musculatura profunda do abdômen. É como se fosse essa cinta natural, e aí ele sustenta aqui nossos ovos, a nossa postura. Por isso precisa fazer esse fortalecimento da musculatura profunda, que é diferente de fazer esse abdominal. Esse aqui a gente está pegando mais o reto, a parte mais superficial. Não é para deixar de fazer ele. Tem gente que pensa que não pode fazer porque tem diástase. Eu ia acabar de perguntar isso, estava só esperando você terminar. Por exemplo, eu tenho diástase. E eu acho que talvez eu sinta essa dificuldade por conta disso, de ficar totalmente reta, porque além da má postura, a barriga, por mais que eu tente aqui manter ela lá dentro. Também. É. Triste. Uma dica boa para quem tem diástase durante o abdominal é: você deitou de barriga para cima, você respirou pelo nariz. Vamos fazer sentadinho aqui? Vamos. E Vira um respirou pouquinho mais pelo pra lá, nariz. pra aparecer melhor na Aqui. câmera, é isso. Vamos lá, hein? Respirou pelo nariz e solta o ar pela boca. Mais uma. E respira pelo nariz. E quando soltar o ar, você vai contraindo o abdômen. Sabe aquele músculo do xixi? Contrai ele também. Aí você já aciona o assoalho pélvico, que muitas vezes a gente acaba esquecendo. Ele também tem que ser ativado nesse momento. É como se fosse um zíper que puxa de baixo para cima. Então ele vem fechando lá do músculo do xixi e sobe, e você já vai alinhando a sua coluna automaticamente. No evento de postura que eu faço, Como se para tivesse uma mulheres, coisa puxando assim, isso, gente, eu falo, né? Tá entendendo? eu falo sobre essa linha imaginária que, poxa, vem aqui, e vai alinhando a sua coluna. Já com o seu abdômen ativado, que você já junta essa consciência do abdômen com a linha da coluna. Então, daí, tipo, já é uma dica que você pode levar para todos os lugares. Perfeito, gostei. Vamos lá, hein? Assim, tô ficando com postura de rainha, não tô? Sim, falando em postura de rainha, você também tem um projeto, né? Que é focado nessa questão da postura, além de toda consultoria de personal trainer. Mas fala um pouco mais sobre esse seu projeto. É um projeto lindo que surgiu através de outras pessoas, né? Elas acabaram me dando essa ideia, que fala assim: Kézia, quando você chega no lugar, você já chega assim, né? Como é que faz para me ter essa postura? Kézia, você dá aula de postura? Teve uma pessoa lá da igreja que já perguntou isso. Outras pessoas falam: deixa eu ajeitar minha postura aqui, porque você já tá do meu lado.
Tua postura tá chegando primeiro do que... verdade. Tuas É palavras. verdade. E está incentivando outras pessoas a manter também a coluna mais alinhada. Daí surgiu a luzinha, disse, poxa, eu poderia fazer algo voltado para a postura, já que as pessoas comentam tanto. Daí surgiu essa ideia e aí eu faço evento presencial para ensinar e a desbloquear, ajudar as mulheres a desbloquear essa má postura. E aí eu ensino técnicas, essa da respiração, e tem uma dica que eu dou para ela em todos os eventos, que é esse aqui. Da linha imaginária, eu falei mais cedo com vocês, não foi? Imagina que tem uma linha que sai daqui do cóccix, passa vértebra por vértebra pela sua coluna, e ela chegou aqui em cima, ela vai subindo, ela vai te puxando para cima. Puxou. Aí agora amarra 2 lacinhos. E vamos fazer junto. 2. Amarrou o lacinho está lá preso. A sua coluna está alinhada. Ombros não são para cima, ombros longe das orelhas. Relaxados, né? Isso. E o abdômen está levemente ativado. Ele não está muito contraído. Percebe como está muito contraído aqui? Aham. Exagerei. Aqui, estou relaxada, mas ele está ativadinho. Então, eu ensino para elas de forma prática. Gente. Além da forma de caminhar, de sentar. A gente passa tudo isso no celular evento também, sobre né? postura. Muitas vezes a gente fica com o Isso. celular assim, eu mesmo fico morrendo de dor aqui. Mas na verdade Isso. o celular que tem que ir pra gente, né? Sobe mais um pouquinho, né? Que normalmente a gente fica aqui. E pra quem quer participar desse teu projeto, como é que funciona? Dessa sua mentoria? Hoje eu divulgo ele no Instagram, quem tiver interesse de participar. Aproveita. Inclusive, no último sábado de agosto será a segunda imersão. As vagas são limitadas, porque você me conhece, eu gosto de acompanhar de próximo, gosto de corrigir a postura, gosto de estar perto. Então, se colocar muita gente, não vou conseguir estar próximo de todas ao mesmo tempo. Por isso, as vagas são limitadas. Já vai lá no meu Instagram, que é Kézia Reis RS, e já manda mensagem para garantir a sua vaga. Vai ser em Lauro de Freitas, e a gente está tendo várias ideias para as próximas imersões. Está bem legal o planejamento. E vai ter um convidado especial, Jaqueline. Eu estou usando o creme dela, gente. É que eu passei mais cedo. Mas é um hidratante que Tem brilho. É, tô vendo. Legal. Ela é maravilhosa. Ela estará lá fazendo uma dinâmica de salto alto e bolsa. Ah, então, que a gente vai fazer legal. uma dinâmica de salto, como usar a bolsa, precisa. como caminhar de salto. Tô querendo. Super legal, tá bem Colocar o legal livro a na programação. cabeça e tentar nadar, tipo assim. Já treinei muito isso em casa, viu? É, com livro assim, né? Mas a gente pediu para todas separar um salto e uma bolsa para levar para usar na dinâmica. Nossa, muito bom, tá muito bem legal. bom. Kézia, foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu tenho certeza que a gente vai sair aqui mais posturada. Eu tenho certeza também que muitas pessoas lá que estão nos assistindo vão conseguir agora, de maneira mais eficaz, apresentar um TCC, a trabalhar melhor a venda, com mais postura, enfim, né, Pan? Ai, a gente adorou ter você aqui. Eu adorei, muito obrigada. que bom. E capitulando, né? Recapitulando o que você falou no início. 4 minutos, 5 minutos. Já. Né? Imagina o zíper, Isso. dá um nó com laço. Então, assim, você Isso. trouxe tanto conteúdo bom pra gente que foi muito, muito valioso. Muito obrigada, Ai, que bom, Kézia, gente. Eu adorei. fico muito feliz pelo convite, muito feliz mesmo. E antes de sair, eu preciso deixar uma dica. Um conselho, na verdade, né? Não se cobre tanto, tá bem? O dia que você não tiver muito tempo, seus 4 minutos são preciosos. Não fala assim, só 4 minutos. Poxa, que bom, tenho 4 minutos. Então faça seus 4 minutos com presença, sem pensar em outras coisas, que eu sei que às vezes a gente pensa em várias outras coisas, né? Na verdade. janta, no almoço de amanhã, na criança, no remédio, no banho. A cabeça de mãe fica assim o tempo inteiro, né? Então não se cobre tanto. Se você tem 4 minutos, faça 4 minutos. Se tem 10, 15, 30, e aí de forma gradativa você vai adaptando a sua rotina e aumentando o seu tempo de treino. Mas comece sem se cobrar, tá bem? Isso aí. Ai, Kézia, adorei ter você aqui. Muito obrigada, foi ótimo. Gente, se inscreve no canal e segue essa mulher no Instagram. Exatamente. É verdade. Tchau, tchau, gente. Tchau.